Pessoal, a hora que eu estou vindo gravar esse vídeo aqui, terça-feira à noite, o governo brasileiro, através do seu porta-voz, diz que aceita a ajuda proposta pelos países do G7 para ajudar a combater queimadas no Brasil. Na manhã desta terça-feira, o presidente Bolsonaro tinha dito que não ia aceitar essa ajuda, mais ou menos 20 milhões de dólares, se o presidente francês, a França faz parte do G7, não retirasse insultos proferidos contra o Bolsonaro. A situação foi num zigue-zague nas últimas 48 horas. Na segunda-feira, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente dizia que aceitaria ajuda, mas o ministro-chefe da Casa Civil dizia que não. E isto depois de um domingo onde as coisas tinham se acalmado um pouco. O Macron, foi aquele vídeo que eu gravei no domingo à noite, tinha dito a coisa certa, que ia propor ajuda ao Brasil e aos países afetados pelas queimadas, respeitando a soberania. Uma ajuda para combater as queimadas com os países afetados pelo problema. Aí desandou tudo em 48 horas e desanda como sempre na base do Twitter. Um pega o Twitter, xinga o outro, xinga a mulher do outro, um chama o outro de mentiroso, o outro diz que vai explorar uma ideia de internacionalização da Amazônia, que é obviamente uma provocação ao Bolsonaro. Qual é o pano de fundo de toda essa xingação que empolga tanto as pessoas nas redes sociais? Basicamente, Jair Bolsonaro e Macron estão falando para suas respectivas audiências, estão falando para o seu círculo. É muito claro no caso do presidente francês qual é o interesse político dele nessa celeuma que se transformou em boa parte em histeria lá fora em relação à Amazônia. São os interesses comerciais, são os interesses dos agricultores franceses, mas também é um presidente, no caso o Macron, com dificuldades de popularidade, vai enfrentar eleições em breve e tem como grande ameaça, como já aconteceu na Alemanha recentemente, o surgimento em força significativa na França do Partido Verde. É a eles, aos seus agricultores, aos verdes na França e aos interesses comerciais do país que Macron responde. No caso de Jair Bolsonaro, o jeito que ele achou de governar é manter em permanente estado de efervescência as redes sociais que lhe são absolutamente entregues e seguidoras. Mas aí há um detalhe interessante no caso do Brasil, que é a afinação do discurso de efervescência das redes sociais, que o Bolsonaro faz uso disso todo dia, várias vezes por dia, e dos militares brasileiros. Aí eles passaram a falar, e isso tem sido raro, em alguns momentos de crise no governo brasileiro atual, eles passaram a falar exatamente a mesma linguagem, que nós estamos sofrendo um ataque à nossa soberania, que há uma narrativa recorrente nos meios militares há pelo menos meio século. Não é algo de agora, há pelo menos meio século, os militares brasileiros, nos seus estudos de estratégia Estado-Maior, temem alguma forma de internacionalização, de neutralização, de alguma forma de intervenção estrangeira na Amazônia, por tudo que a Amazônia significa, não vou ficar repetindo aqui. Porém, e aí eu falo da minha experiência como repórter, nesses últimos 35 anos eu fui várias vezes à Amazônia como repórter, e quase sempre para cobrir coisas como contrabando, tráfico de drogas, grilagem, desmatamento e uma série de violações legais. Por exemplo, a mais comum delas, que é a invasão de mineradoras oficiais por garimpeiros inoficiais e por aí vai. O que eu aprendi da minha vida de repórter na Amazônia é que a principal ameaça à nossa soberania somos nós mesmos. Eu entendo soberania como a capacidade que nós brasileiros temos de tomar conta do nosso território, protegê-lo, explorá-lo de acordo com as nossas leis e fazer com que as leis valham. Quando a gente fala de desmatamento e queimada, de grilagem e de madeireiros ilegais, nós estamos falando da incapacidade do Estado brasileiro, sucessivos governos, ao longo de mais de 30 anos, da incapacidade de sucessivos governos de exercer um mínimo de controle sobre o nosso próprio território. Perguntem a qualquer um que participou do combate ao crime organizado se acha que as nossas fronteiras são protegidas, particularmente na Amazônia. Pergunte a qualquer um preocupado com a insegurança jurídica, as questões fundiárias, a questão indígena e por aí vai, se a lei vale do mesmo jeito para todos e quem é que a impõe. Eu me lembro de ter visitado, por exemplo, Marabá, no sul do Pará, em 1985,
quando Marabá era conhecida como a cidade onde mais se matava gente por dia. Marabá era caracterizada como um faroeste sem mocinho. Hoje, o mesmo tipo de situação andou para quase 400 quilômetros para o ocidente, ali na altura do rio Iriri, na chamada Terra do Meio, onde grilagem, desmatamento ilegal, queimadas, posse de terra, matança ocorre sem que as autoridades consigam exercer o mínimo, que é impor lei e ordem. Eu entendo soberania mais sob esse aspecto, e daí é a minha afirmação. Nós mesmos brasileiros somos responsáveis em primeira instância pelas dificuldades que a gente tem em relação à Amazônia. Do ponto de vista prático, aceitar esse dinheiro sem aceitar condições impostas a ele, o que é absolutamente normal na relação entre Estados, parece óbvio. Afinal de contas, o dinheiro não é do Macron, o dinheiro é do G7. Os G7 são mais países do que simplesmente a França. A reação do agronegócio foi bastante contundente em relação a essa crise da Amazônia, dizendo que temos que punir severamente o desmatamento ilegal. Desmatamento ilegal é tudo o que empresas modernas e dinâmicas do agronegócio não querem ver acontecer por razões óbvias que eu não preciso repetir. E aí me lembra, já que eu estava falando da minha experiência de repórter, me lembra quando eu era muito moleque, pessoal, acho que uns 10 anos de idade mais ou menos, eu lembro da Guerra da Lagosta. Talvez os tão velhos quanto eu se lembrem desse episódio que acabou ficando parte do anedotário das relações entre Brasil e França. Mas os dois países foram quase as vias de fato, por assim dizer, em 1962-63, quando pegaram os franceses pescando lagosta no que era considerada água territorial brasileira. E aí saiu uma seguinte discussão: lagosta nada ou anda? Porque se nada é peixe, e aí, não me peço para explicar todos os detalhes que eu nem me lembro, e se era peixe, os franceses podiam pescar. Se andava no fundo do mar, os franceses não podiam pegar. E aí os franceses vieram dizer o seguinte, que a lagosta, quando dá um pulinho para ir de um lugar para o outro, ela vira peixe. E a discussão acabou sendo resolvida por um almirante brasileiro, muito esperto. Às vezes a esperteza brasileira é histórica. E ele disse o seguinte: ah, é? Quer dizer que quando a lagosta dá um pulinho, ela vira peixe, aí vocês podem pescar? Então é o seguinte, canguru quando pula, ele voa, virou passarinho. E a discussão acabou com um pouco de risada. Pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo.